Estamos a partir de agora falando em tecnologia, estamos falando da Unicinos, estamos falando numa visão realmente global. Estamos discutindo a importância de investir em pesquisa, em desenvolvimento, em parcerias a nível de mundo, trazendo essa tecnologia para a nossa terra, investindo nas nossas empresas, qualificando o nosso ambiente empresarial. Vamos falar um pouquinho dessa nova visão, dessa cultura que a Unicinos está passando para o mercado, da necessidade de a gente realmente produzir essa tecnologia aqui em solo gaúcho, aqui dentro da universidade. Bom, Carlos, então uma boa tarde. Com muita honra que a gente recebe a comitiva hoje liderada pelo prefeito de Caxias do Sul aqui na Unicinos. E eu vejo a sua pergunta com dois vetores, basicamente. Primeiro, a gente pode dizer que a revolução da tecnologia da informação é uma revolução, de certa forma, que veio para ficar, né, dentro da era da economia do conhecimento. Eu acho que esse é um processo que o mundo hoje passa, né, pela tecnologia da informação e a gente entra dentro ou fica fora do jogo, vamos dizer assim, né? E num segundo vetor eu posso dizer que o processo de internacionalização é um processo irreversível hoje. Hoje as conexões são mais rápidas, o mundo é dinâmico, é completamente interconectado entre os países e essa dinamicidade que o mundo tem hoje a gente vê na juventude atual. Essa nova geração que está criando aí, ela veio para ficar e ou a gente constrói o futuro do amanhã ou a gente fica fora desse cenário, né? O que a gente está vendo aqui, quantos alunos nós temos na Unicinos? Hoje a Unicinos tem basicamente 32 mil alunos, né, nos diferentes níveis de graduação, pós-graduação, né, e especializações. Quando a gente está falando em formação, que é a grande crise desse mercado brasileiro, hoje falta gente. Falta gente para ensinar, falta gente para aprender, falta uma base educacional. E isso a gente tem que corrigir, porque muitas vezes a gente traz para uma universidade e tem que começar a tratar a base que ele não teve lá atrás na escola, né? Pública ou privada, né? Sem dúvida. Nessa economia do conhecimento, a educação é um dos vetores principais de desenvolvimento econômico, inclusive, porque sem a educação a gente não consegue entrar dentro dessa economia do conhecimento, sem dúvida, né? O que a gente enxerga hoje, nós temos uma relação bem avançada com a Coreia do Sul. Estivemos recentemente também no país de Israel, também um bom exemplo, e Estados Unidos é um outro. Então eu trago esses três países diferentes, vamos dizer assim, como um exemplo, né, na questão da educação. O próprio Israel é um país que ele incentiva muito o capital humano, então lá nós temos recursos humanos qualificados e tem uma questão que diferencia muito, que é a questão do empreendedorismo. Eu acho que Israel traz um grande exemplo do capital empreendedor. Porque, de certa forma, não adianta a gente ter recursos, não adianta a gente ter, de certa forma, infraestrutura se a gente não tem o capital humano e o capital empreendedor, né? Então a gente olha hoje um programa nível nacional muito importante, que é o programa Ciências Sem Fronteiras, né, liderado pela Dilma, aí, nossa presidenta, que visa formar 100 mil pessoas, né, durante 4 anos no meio acadêmico estrangeiro, né? O que muitas críticas é feita ao programa, de que forma a esses alunos, né, quando vêm para o Brasil, não ter oportunidades de emprego, né? Eu faço o contraponto a essa crítica dizendo que por que esses alunos não vêm com uma visão de vir ao Brasil qualificados e de serem empreendedores do amanhã, né? Por que nós temos essa cabeça de funcionalismo, de certa forma, trabalhar no né, poder público e tudo, e não vir aqui para fora lutar e produzir alguma coisa diferente? Exatamente. Nessa era do conhecimento, onde a tecnologia, né, tem uma importância muito grande, por que esses alunos, de certa forma, não têm uma visão, né, de vir aqui e fomentar novos negócios e eles serem, na verdade, um empregador do amanhã, né? E nesse sentido eu acho que a sinergia que se estabelece aqui, a gente tem que pensar no Rio Grande do Sul como um estado, né, em desenvolvimento à frente, e minha visão é que isso funciona nessa área do conhecimento através de clusters, né? A gente observa que na Coreia do Sul, de certa forma, os chaebols, que eles chamam, eles são clusters que se formam e esses clusters se tornam competitivos globalmente. Nos Estados Unidos isso não é diferente, a gente tem o exemplo clássico aí do Vale do Silício. Israel também tem lá em Haifa, que é um dos grandes parques tecnológicos. E aqui no Rio Grande do Sul a gente começa a se estabelecer em formas de clusters, né? Quem sabe no futuro a gente não tem um cluster de alta tecnologia referência global aqui nessa região. Liderado não só pela Unicinos, obviamente não, mas por todas as iniciativas, né, com uma visão política que pode abarcar todo esse segmento, criando de fato um sistema de inovação competitivo. E o que a gente viu aqui hoje
e vale a pena salientar, vale como modelo para muita coisa aí. A gente está vendo uma universidade formando gente, capacitando as pessoas e, ao mesmo tempo, colocando empresas ao lado, onde estão utilizando essa mão de obra, onde estão se desenvolvendo, e vai para a incubadora, e vai para um novo processo e sai para fora para competir, que é o grande objetivo, é formar gente para qualificar as nossas empresas, para competir com o mercado, até porque quando se fala em cultura, fala em desenvolvimento, se fala em gente capacitada, se fala em tecnologias nossas, né, para não ficar dependendo dos outros o resto da vida, né? Sem dúvida. O grande desafio do Brasil nessa nova era, vamos dizer assim, os Estados Unidos conceitua isso como o Vale da Morte, né? Que é o gap que se tem entre a ciência de um lado e a inovação de outro, né? Então, como é que se faz a transferência tecnológica da ciência que é desenvolvida dentro dos diversos programas de pós-graduações, cursos, grupos de pesquisas, mestrados, doutorados e assim por diante, ali que gera a ciência, mas como a gente transforma essa ciência em riqueza lá na inovação na ponta, né? Então é a parte da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, né? Então como é que se faz essa ponte, né, entre a ciência e a tecnologia? Eu acho que esse é um grande desafio aí, países líderes têm mostrado isso, que através do investimento em inovação de forma contínua ao longo do tempo a gente consegue suprir esses gaps, vamos dizer assim, né? Está falando aqui porque a gente está falando de investimento, nada é para um ano, 2 ou 3. Isso é uma coisa, quando eu vejo aqui um planejamento para 2025, eu estou vendo que é um prazo, inclusive, curto. A gente parece muito longo, mas de hoje para 25, como a gente está aqui discutindo, hoje para desenvolvimento, novas tecnologias e tudo, às vezes a gente descobre um novo produto, mas vem há décadas sendo trabalhado, há 10 anos, 8 anos, 15 anos, para chegar agora para ir para o mercado, né? Isso vale para um remédio, vale para uma tecnologia nova, vale para várias coisas. O que a gente fala é um plano de desenvolvimento nacional, de Estado, né? Esse que é a questão, né? Mas o que fica, na verdade, a gente olha esses países líderes, né, um dos exemplos que a gente está comentando agora, que eles investem de forma contínua investimentos importantes em ciência e tecnologia, né? Olha, Israel investe 4% do seu PIB em ciência e tecnologia, né? A Coreia do Sul também tem investimentos na casa de 3%. E o Brasil, de certa forma, fica, né, um pouco aquém disso. Agora começa uma retomada de investimento em ciência e tecnologia, mas isso, de certa forma, na revolução da tecnologia e da informação é fundamental. Sem isso, a gente não consegue, né, fazer frente aí a esses países líderes, né? Vamos dar um exemplo. A gente acabou de visitar uma empresa sendo construída aqui na área de chips, que é uma tecnologia hoje de ponta, está aí para o futuro, para qualquer coisa, computadores, celulares, enfim, qualquer coisa é fundamental. Comenta um pouquinho quais as empresas que tu tens e em que segmento aqui dentro da Unicinos? Hoje a Unicinos, ela tem ao seu redor o Parque Tecnológico, que se chama Tecnocinos. O Tecnocinos hoje abriga 74 empresas de 9 países diferentes, né, desde a Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, Índia e assim por diante. E tem diversas empresas e todas elas de base tecnológica, né? Então acho que esse é o recado que fica. Todas elas têm um certo valor agregado na área tecnológica, né? O Parque Tecnológico ele iniciou na tecnologia da informação e hoje ele abriga outras 3 diferentes áreas, né? Que é a de semicondutores, automação, a parte de nutracêutica, que é a de alimentos funcionais, né? E a tecnologia da informação, que foi a origem do próprio parque, né? A HT Micron, no caso da nossa visita, é uma empresa que na verdade é uma joint venture, né, que pode ser um exemplo muito simbólico para o Brasil, né, onde a gente tem um parceiro estrangeiro, que é o parceiro coreano nesse caso, que traz a tecnologia, e um parceiro brasileiro que conhece o mercado nacional, né. E com o passar do tempo, com uma política pública agressiva em níveis federal, estadual e municipal, a gente consegue, de certa forma, que essa iniciativa transfira a tecnologia para o Brasil. Porque o que não pode ficar é empresas estrangeiras virem até aqui só pegar o mercado nacional. A gente precisa, né, na verdade, tem um grande mercado, agregar tecnologia à nossa nação, vamos dizer assim, porque através disso nós vamos ter uma visão de longo prazo para futuras gerações. A gente vai ter muito o que falar com essa turma aqui. O bom é ver gente realmente investindo em tecnologia, fazendo com que a gente se sinta representado nesse mercado internacional, né? Porque não dá para ficar trabalhando com commodities o resto da vida, fornecendo o mundo para vir aqui nos vender depois o produto elaborado e industrializado. Então, a Unicinos está dando um exemplo, a gente tem bons exemplos nesse país, vamos fortalecer isso, divulgar, ser mais agressivo, né? Eu sempre digo, primeiro o mundo é aqui. Saltou da cama, pisou, tem emprego, tem produto, tem clima, tem tudo aqui. Está na hora da gente reverter isso em benefício da nação.
Gente de qualidade faz um mercado do ensino empresarial mais qualificado.